Oi, gente. A aula de hoje é acerca do artigo 13, da relação de causalidade e imputação no direito penal. É um tema muito importante, é um tema que apresenta aí um pouquinho de complexidade, mas bem explicado a gente vai entender porque é muito importante, certo? Vamos começar dizendo o seguinte: nos crimes de resultado, né, nós chamamos de crimes de resultado aqueles que, para ocorrerem, eles precisam de uma transformação na realidade, alterar alguma coisa. Por exemplo, num crime de homicídio, né, para haver um crime de homicídio consumado, é preciso que uma pessoa passe do estado vivo para o estado de morto. Há uma modificação na realidade. Num crime de furto, de roubo, é preciso, entre outras coisas, que haja também essa transformação. O patrimônio que era de fulano, mediante o roubo, mediante o furto, passa para outra pessoa. Correto? Numa morte por atropelamento, a mesma coisa. Né? É preciso, para que haja um homicídio de trânsito, que haja uma mudança na realidade. Isso para diferenciar de alguns crimes, por exemplo, crimes de mera conduta, que não precisam desse resultado, como, por exemplo, quando eu estou portando irregularmente uma arma, isso já é o crime, independentemente de eu usar, de eu não usar, independentemente se ela está carregada ou não está carregada. Se eu estou portando uma arma sem ter autorização para tal, o crime já se satisfaz pelo simples fato de eu estar utilizando tal arma. Não é preciso que haja nenhuma modificação na realidade, não é preciso tiro, não é preciso nada. Mas grande parte dos crimes são crimes de resultado material. Resultado material, então, são esses que, para se consumarem, eles causam uma mudança na realidade. Ok? E o artigo 13 começa dizendo que o resultado de que depende a existência do crime, esse resultado da morte, por exemplo, somente pode ser atribuído àquele que lhe deu causa. Então, uma das primeiras coisas, antes de a gente avançar no artigo, é entender o que se quer dizer por causalidade. Bom, de modo bem simplificado, nós dizemos que A é causa de B se A explica a ocorrência de B. Não é assim no dia a dia, né? Se a pessoa comeu alguma coisa e se sentiu mal, se aquilo foi mesmo o que a deixou mal, aquilo que ela comeu é a causa que explica o resultado. Se a pessoa está com coronavírus, tomara que não, mas o ter, né, contraído, sido contaminado pelo vírus, é a causa dela estar com coronavírus. É o que explica. Causa é o que explica. É uma reação, é uma relação naturalística, uma relação física, né? Não é propriamente uma relação jurídica, certo? Para algo ser causa de outra coisa, basta essa conexão explicativa. Ok? Por que a casa pegou fogo? Aí os bombeiros vão atrás dessa causa e descobrem que houve um curto-circuito que explica por si só aí o fato de a casa ter pego fogo. Então, isso é a causa. Isso é bastante comum, a gente conhece, e agora vamos levando isso aos pouquinhos para o direito. Veja, o artigo, então, 13 começa dizendo que o resultado de que depende a existência do crime somente pode ser imputado
somente pode ser atribuído como responsabilidade a quem deu causa a esse resultado. Então, a primeira coisa que nós temos que ver em qualquer relação em crime de resultado, se nós queremos ver se uma pessoa cometeu um crime ou não, é inicialmente saber se ela participou, se ela produziu aquele resultado. Porque se ela não produziu aquele resultado, não faria sentido, né? Suponhamos que o meu carro esteja amassado na frente, como se tivesse batido em alguém, e a polícia me para logo depois de um acidente em que não aparentemente não há um culpado, né? A pessoa ficou lá jogada e a polícia apreende o meu carro para a perícia para ver se o meu carro, né, eu conduzindo, fui a causa do atropelamento. Aí, por questões técnicas, pela deformação, por onde foi, etc., pela cor que ficou, de repente, em algum vestígio aí da roupa, do corpo da vítima, se descobre que não foi causa. Bom, aí, se não tiver causa, é claro, se eu não causei, não tem nada de me apontar enquanto crime, correto? Em relação àquele resultado. Mas mais tarde nós vamos ver que também só o fato de ter a causa não é suficiente. A causa é uma relação natural, correto? Diferentemente da imputação da responsabilidade, que é uma relação jurídica. Então, pensemos nos seguintes exemplos. Exemplo A. Pedro, e somente Pedro, atira contra a cabeça de João, com arma de fogo, faz um disparo, com a intenção de matá-lo por um motivo fútil, por uma briguinha à toa. Neste caso, o João veio a morrer, né? E eu pergunto a vocês, de forma óbvia, como é que eu sei que a causa que Pedro causou a morte de João? Basta eu pensar, se Pedro não tivesse feito esse disparo, João estaria morto? Não, né? Então, se só Pedro atirou em João, o tiro de Pedro foi explicativo para a morte de João. Ok? Até aí, perfeito, tudo certo. Pensemos agora no segundo exemplo. Vamos pegar outros exemplos no mesmo sentido. Suponhamos agora que Pedro é amigo de João. Ele gosta muito de João e ele comprou uma arma, um péssimo negócio. Ele comprou uma arma de fogo e foi todo contente mostrar para o João. E como estava empolgado, foi mostrar para o seu amigo como é que desmontava a arma e, por um descuido, né, por uma manipulação da arma aí imprudente, ele acabou, sem querer, fazendo um disparo contra o amigo João e esse veio a morrer. Bom, eu tenho causalidade entre Pedro e João novamente no mesmo sentido? Tenho, porque o tiro de Pedro novamente explica a morte de João. Não interessa, nesse momento, que no primeiro caso ele queria matar, nesse segundo caso eles eram amigos, ele não queria matar. Vamos para outro caso. Agora suponhamos que Pedro seja um policial treinando num estande de tiro da própria polícia. Então ele está lá atirando naqueles alvos de papel, né, naquelas figuras lá, e está fazendo parte do seu treinamento. E Pedro é um policial até bastante cauteloso, né? Está atirando com a devida cautela, quando, não sabemos por quê, João vai rapidamente para trás do alvo de papel
né? Talvez foi lá querer arrumar alguma coisa de uma forma bastante imprudente, digamos assim. E o que acontece? Acontece que Pedro não percebe, né? Ali não era o lugar de estar ninguém, não dá tempo, e Pedro, ao fazer o disparo, atinge João, que já morreu pela terceira vez nos nossos exemplos. E vai morrer mais. Nesse caso, o tiro de Pedro novamente explica a morte de João. Basta nós pensarmos. Se Pedro não tivesse atirado naquele momento, João teria morrido? Não. Vamos para o quarto e último exemplo nesse sentido. Nesse outro exemplo, não tem Pedro, agora é João. João está manuseando a sua arma e está meio infeliz aí com a vida e sofre de alguma, sei lá, depressão, de uma série de coisas, e acaba atirando em si mesmo, de forma mortal. Novamente, o tiro, agora o tiro de João em João, é explicativo para a morte de João. Logo, ele é a causa. Nesse caso, o João causou a morte de si mesmo, né? Um suicídio. Ok. Então, vejo, em todos esses casos, o que nós temos de comum na situação de João? É que ele morreu. Não é isso? É que ele morreu de tiro. Essa é a causa-morte. Não interessa, nesse primeiro momento de causalidade, se morreu porque quis, se morreu porque o outro quis, se morreu porque foi um acidente. Não interessa. A relação de causalidade é uma relação física explicativa. Assim, se eu atropelo alguém andando regularmente, dentro de todos os cuidados, não estou bêbado, tudo certinho, a outra pessoa que se joga na frente do meu carro e ela morre, ainda assim, o meu atropelamento é a causa-morte. Correto? Da mesma forma que se eu botasse o carro por cima dela. O que nós estamos procurando aqui é causalidade. É algo que explica outra coisa. Vejamos, voltemos um pouquinho nos exemplos que eu passei. No primeiro exemplo, lembram? Pedro atira em João porque quer matá-lo por um motivo à toa, por um motivo fútil. Ora, Pedro sabia que aquilo era uma arma, sabia que quem atira contra a cabeça de outrem vai provocar, ou muito provavelmente vai provocar a morte. Então, ele sabia e queria. Nós temos aí um homicídio doloso. Tem a parte, essa causalidade vai ser imputada, vai ser atribuída em termos de responsabilidade a João como um homicídio doloso. No segundo caso, nós temos que João e Pedro eram amigos. Pedro, empolgado com a arma nova, olha, João, que legal! Pá, acaba disparando e matando o amigo que ele jamais queria ter matado. Nesse caso, a morte de João foi causada por Pedro, só que Pedro não tinha dolo, porque dolo nós já vimos, eu tenho que ter não só colocar a situação no risco, como eu também tenho que ter uma vontade dirigida contra o bem jurídico. Pode ser uma vontade firme, como um dolo direto, eu vou eliminar essa pessoa, ou uma vontade eventual, como, bom, se ela morrer, morreu. Mas eu tenho aqui um crime culposo de Pedro. Por que eu tenho aqui um crime culposo de Pedro? Porque Pedro não queria matar o amigo, nem assumia o risco, ele não era indiferente a João morrer ou não. Ele teve a falta de cautela. Ele foi imprudente, ele foi negligente, e isso caracteriza a causalidade dessa morte,
o direito em geral vai ler, vai imputar, vai atribuir de que forma? Como um homicídio culposo. Já no terceiro fato, é aquele em que Pedro era um policial zeloso, que estava fazendo tudo certinho, atirando no estande de tiro, quando Pedro, sabe-se lá por quê, fica atrás do alvo de papelão, de uma forma que João fica atrás do alvo de papelão, de uma forma que Pedro não podia prever, e Pedro atira e acaba matando, logicamente, sem querer e, inclusive, sem saber, João. Nesse caso, nós já vimos que tem causalidade. Só que, nesse caso, será que tem imputação? Causalidade é algo físico. Quem é que matou João foi Pedro. Ah, mas ele não queria. Nós estamos tratando só de causalidade. Agora, na parte da imputação, de responsabilizar Pedro. Bom, nós já falamos várias vezes que o lícito não produz o ilícito. Se Pedro estava sendo zeloso, fazendo tudo certinho, onde podia, como devia, e de repente, João, por falta de cautela, ou por qualquer motivo, ele fica na zona de tiro, vejam que a própria vítima, nesse caso, é quem causa o resultado do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, é o tiro de Pedro que mata João. Mas quando eu vou atribuir a imputação, claro que mortos não se vai imputar, mas quem foi o culpado? Né? O causador foi Pedro, mas o culpado teria sido culpa exclusiva da vítima. Foi a vítima que, infelizmente, por descuido, etc., acabou provocando a sua própria morte. E no último caso, é aquele que João está sozinho e quer se matar e se mata. Bom, nesse caso, de novo, qual foi a causa do crime? O tiro de João em si mesmo. Qual a imputação? Qual a consequência jurídica? Se for tudo assim, se ninguém mais interveio, ora, se é um homicídio, ou melhor, é um suicídio, ele atirou em si próprio. Isso não é crime. Atirar em si próprio não é crime, né? Crime é auxiliar alguém, é incentivar alguém, isso tudo é crime. Mas matar a si próprio não seria crime e até seria meio estranho, né? Que o direito quisesse punir alguém que está morto ou que já está com uma vida tão ruim, do ponto de vista dele, que justifica para ele se matar. Então, é claro, se abriria um inquérito só para ver, porque essas questões de armas são muito, sempre pode estar escondendo um homicídio, mas nesse caso nós teríamos uma causalidade sem imputação. Em resumo, vejam o artigo 13, caput, primeira parte de novo. O resultado de que depende a existência do crime somente será imputado a quem lhe deu causa. Então, se o sujeito não deu causa, nem vai mais se falar em imputação. Agora, se o sujeito deu causa, nós vamos continuar a nossa investigação para ver se aí vai ter uma responsabilização jurídica, para ver se vai ter uma imputação. Então, nos crimes de resultado, não pode haver responsabilização sem causa. Mas o fato de ter uma causa, por si só, não significa uma responsabilização. Veja. E entre a causa e o efeito também tem que ter uma relação lógica explicativa satisfativa para o direito.
Suponhamos a seguinte situação. Avião tem que ter cinto de segurança, não tem? É. Mas suponhamos que a gente embarque num avião e esse avião não disponha de cinto de segurança. Bom, parece que, em geral, não é uma tragédia. A gente, todo mundo pensa, bom, se o avião cair, bater, não é o cinto de segurança que vai nos ajudar. Mas a gente sabe que aquele cinto de segurança tem, sobretudo, uma função de turbulência para o sujeito não sair do assento, etc., não bater com a cabeça e outras coisas. Mas, nesse caso, o avião não tinha cinto de segurança, eles eram obrigados a ter. Então, eles até tinham uma conduta aí ilícita, né? Porque se é uma exigência, eles estavam fora da exigência, eles não poderiam estar fazendo, aquela conduta seria proibida. Mas o que acontece nesse voo? O que acontece nesse voo é que o avião se choca com outro, uma infelicidade terrível. Esse avião se choca com outro e explode no ar e não sobrevive ninguém, todos morrem instantaneamente. Ok. Então, a gente já tem as pessoas morreram enquanto estavam a bordo do avião, vamos procurar, então a causalidade está determinada, as pessoas morreram porque o avião explodiu, né? E depois vai se procurar as responsabilizações. Do ponto de vista do avião onde nós estávamos, se notou uma irregularidade. Se notou que quando fosse verificar nos restos do avião, se notou que não havia cinto de segurança. Bom, aquilo, sem dúvida, o avião tinha que ter cinto de segurança. Mas o fato de não ter cinto de segurança ajuda a explicar por que as pessoas morreram? Não, né? Se elas morreram todas queimadas automaticamente durante a explosão, estar com cinto ou sem cinto é indiferente. Então, veja, essa ação específica, embora seja uma ação ilícita, não é a ação que explica o resultado. Então, ela não é causa do resultado. Não é isso? Ela não é causa do resultado. É causa específica, não é o que explica. Suponhamos que uma pessoa vai fazer uma cirurgia. Às vezes a gente vê esses negócios na televisão. E a pessoa morre na mesa ali de operação. Ok. Né? Um fato triste. Por que ela morreu? Bom, não tinha indicação aí para a cirurgia, em princípio, não era nem tão arriscada assim, era uma cirurgia eletiva, mas há os riscos de toda cirurgia. Então, o que nós teríamos que fazer? Né? Causalidade, nós já temos. Em princípio, causalidade geral foi ali na cirurgia. Né? Foi o fato dela ter submetido à cirurgia que levou à morte, de tal modo que, do jeito que ela morreu, ela não morreria se não tivesse na cirurgia. Ok. Aí depois a gente vai procurar a relação de imputação. Se nós podemos responsabilizar o médico, a equipe, por aquela morte. Se o lícito não produz o ilícito, eu tenho que procurar o que de ilícito, se algo ilícito contribuiu ou provocou a causa. Então, uma das coisas que a perícia pode fazer é analisar como foi feita a cirurgia, como foi feita a anestesia, né? E se tomou as cautelas anteriores, e a equipe dos peritos conclui que a cirurgia foi bem feita, de acordo com as normas previstas lá pelo CFM, ou pelo Conselho Federal de Medicina, etc. E não houve ali na cirurgia nada que explique, parecendo mais que talvez seja um risco normal da cirurgia. Até que se descobre, a imprensa descobre, que a clínica onde eles estavam operando não tinha alvará. Faltava o alvará de funcionamento.
Bom, isso é algo ilícito, correto? Então, aquela equipe ali estava vivendo em algo ilícito. Mas pergunto para vocês: ter alvará ou não ter alvará mata a pessoa na mesa de operação? Ah, o alvará, se nós tivéssemos renovado o alvará que venceu semana passada, ó, a pessoa não teria morrido? Não, isso é ridículo. Às vezes na televisão a gente vê e a clínica não tinha alvará. Ora, alvará é uma relação administrativa. É claro que quando tem o alvará, você já parte da presunção que tudo deve estar funcionando corretamente. Mas não necessariamente. A clínica poderia ter o melhor alvará do mundo, dado ontem, ah, e ainda assim apresentar concretamente alguma coisa que está fora das normas de cuidado que resultou na morte da paciente. Em contrapartida, como nesse caso, a clínica estava sem alvará, mas tudo foi feito certo e o risco foi próprio da cirurgia. É claro que haverá uma responsabilização administrativa da clínica, ela pode ser fechada, etc., por questão de documentação. Mas aquilo não vira um homicídio, porque os médicos fizeram, a equipe fez tudo o que era correto, naquilo que tinha relação com o paciente. Veja que o problema é documental da clínica para lá. É uma relação entre a clínica e a prefeitura, e os órgãos de fiscalização. Agora, em relação à pessoa, se os peritos comprovaram que fizeram tudo certinho, ter alvará ou não ter alvará, não vai ter imputação, embora houve, sim, causalidade. Correto? Então, ninguém morre por uma falta de alvará, né? Nós podemos morrer por algo que, se tivesse o alvará, talvez tivesse sido modificado, mas às vezes também o alvará está em dia. Vejam, quando se fala lá da Boate Kiss, se diz, da última vez o alvará não estava liberado. Mas há anos que ela conseguiu o alvará com aquelas mesmas portas, etc. Então, não quer dizer que um documento vai por si só responsabilizar criminalmente a pessoa, embora possa responsabilizá-lo de outra forma, certo? Por que nós estamos falando que o alvará, nesse caso, não importa para responsabilização criminal? Porque a ausência ou não do alvará não explica a morte. Significa que a pessoa morreria, quer tivesse o alvará clínico ou quer não tivesse. Sobretudo no conceito de causa que o Código Penal adota. O Código Penal, ele tem até um conceito meio ruim para o direito, quando a gente vai falar de teorias da causalidade, o que seria aí a causalidade para o Código Penal? O que ele considera causa? Nós vamos ver que tem três principais teorias hoje disputando aí no mundo, certo? E que a teoria que o nosso código acaba adotando é a chamada teoria da equivalência dos resultados. Ou da equivalência dos antecedentes. Equivalência dos antecedentes. Significa isso o quê? Que causa é tudo aquilo que, se não existisse, o resultado não teria se produzido. Causa para o direito seria isso. Isso pode ser causa até para o mundo físico, mas para o direito vamos ver como isso não é muito apropriado. Então, o nosso conceito lá no artigo 13 diz: considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, vamos lá. Eu estou andando com o carro a 150 quando atropelo alguém, que eu não atropelaria se eu tivesse a 120. Ok? Bom, eu não tenho autorização para estar andando a 150. O fato de eu ter
então atropelado e matado alguém ali, eu sou causa desse resultado? Sou, né? Causa, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se eu não tivesse aquela ação de correr a 150, o resultado não teria ocorrido. Não daquela forma, naquele momento. Agora, eu posso ir mais longe. Eu posso perguntar, se nós não podemos andar mais com velocidade superior a 120 no Brasil, e só em alguns lugares, 110, 120, como é que me faz um carro que pode correr a 150? Se a 120 ele não morresse, daria tempo de frear, nesse meu caso hipotético, eu também posso dizer que o fato de a fábrica disponibilizar um carro que corre mais do que o máximo permitido também é causa desse resultado. É verdade ou não é? Se a 120 ele não morresse e não pudesse ter carro que andasse a mais de 120, o sujeito não morreria. Mas eu posso dizer mais. Se não houvesse carro, também o resultado não se produziria. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se não existisse carro, não existiria atropelamento. Da mesma forma, se eu não existisse, também não haveria o atropelamento. Então, se meu pai e minha mãe não tivessem um dia se amado e gerado esse sujeito, eu não estaria ali, o outro não estaria morto. Mas o casamento dos meus pais, então, também foi causa, porque se eles não tivessem casado, eu não estava aqui. Meus avós também. Aí nós vamos até Adão e Eva, para quem é de Adão e Eva, ou vamos até, sei lá, a primeira centelha de vida, do ponto de vista darwinista, evolucionista, sei lá. Entenderam? Essa teoria, ela é uma teoria utilizada no nosso código, mas ela é uma teoria boa para explicar fenômenos físicos, né? De fato, eu não estaria aqui se não houvesse havido meus pais, porque eu sou uma combinação única do DNA dos dois, que por sua vez são de outros, nós vamos até o infinito. Tudo é causa para eu poder estar dando essa aula aqui, né? Se meu pai não tivesse conhecido a minha mãe, eu não estaria aqui. Correto? Então, essa primeira teoria, a teoria aí, né, da equivalência dos resultados, né, ela é um pouco não muito exagerada, porque considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, veja, ela se baseia assim, ó, no princípio axioma, né, no princípio regra básica. O que causa a causa é causa do dano causado. O que causa a causa é causa do dano causado. Então, quando eu atiro criminosamente em João, né, eu sou causa ao atirar, mas eu atirei uma pistola que foi fabricada por uma empresa, que também se não fabricasse pistola, se não pudesse eu ter pistola, também não teria ocorrido, e assim sucessivamente. Ok? Por isso que essa teoria, né, lá para evitar só esse critério, chamado critério de Thierry, que é essa eliminação hipotética para saber se algo é causa de outro, eu tenho que dizer, isso teria ocorrido se aquele outro não tivesse ocorrido? Se eu não tivesse jogado a lata de cerveja daqui de cima, a garrafa long neck de cerveja daqui de cima, a pessoa que recebeu a garrafada não teria sofrido lesão? Ok? Então, para amenizar isso aí, que acabaria não tendo relevância jurídica, né? Nós estamos aqui querendo um conceito de causalidade um pouco mais jurídico, um pouco menos físico, porque essa causalidade meramente física, todo mundo, então, acabaria sendo responsabilizado. Não é isso? Então, alguns pensaram num critério que é mais relevante
aí para o direito e que acaba apoiando essa teoria mesmo no Brasil, embora ela não seja explícita, adotada no artigo 13 do Código Caput. Depois há uma atenuada no parágrafo 1º. Nós vamos ver depois. A outra teoria, então, aquela primeira é da equivalência dos antecedentes. Então, o que causa a causa também é a causa do resultado. Então, se eu sou a causa e meus pais são a causa da causa, eles também teriam causado o resultado. Veja que difícil, né? A teoria da adequação, ela já é uma teoria mais jurídica, certo? Ela vai dizer que só é causa, chamada causa adequada, aquela causa que fosse objetivamente previsível para o agente. Não necessariamente para ele, mas para uma pessoa comum, uma pessoa com o cuidado necessário, né? Que ninguém sabe muito bem quem é, essa pessoa, uma pessoa média, né? Eu poderia dizer um cidadão de bem, mas esse termo está tão gasto que não sei se ele ainda se aplica, mas se fala que para que algo do ponto de vista jurídico, né, seja causa de algo, a pessoa que provoca teria que ter condições de prever o que ia acontecer, né, nos crimes dolosos, como primeiro critério. Assim, se eu ando a 150 quilômetros por hora, muito acima da velocidade máxima permitida, é esperado qualquer outra pessoa normal colocada no meu lugar, é razoável se esperar que eu tinha, sim, condições de prever que aquilo poderia não dar certo. Poderia prever que eu poderia atropelar alguém. Não poderia? Poderia. E além dessa previsibilidade, né, essa previsibilidade que, por exemplo, só vai ter quem está perto. O sujeito que fez o carro andar a 150, a fábrica que construiu o carro que corre 150, 200, bom, ela pode até não ter feito algo sensato, mas não dá para dizer que, concretamente, ela também previu que as pessoas iriam andar a 150 em rodovias onde só se podia andar a 80, então, que praticamente elas estavam encomendando um crime. Isso não é previsível, pelo menos em nível concreto, para elas. Ora, se tem uma loja de armas legal que pode me vender arma, o Estado, né? O Estado, através da Polícia Federal, do Sinarme, etc., que pode me conceder um porte de arma, a compra e porte, né? A posse e o porte, bom, aí eu atiro em alguém, eu apresentei todos os requisitos, tanto quem fabrica a arma, como quem concede a arma, né, não pode ter previsto, senão não deveriam nem ter dado acesso a essa arma, que concretamente eu iria usar essa arma para cometer um crime contra João. Certo? Essas vendas podem se conformar, dizer que acreditam, lá se acreditam mesmo, mas que fazem isso pensando que em alguns momentos armas são necessárias, que é para o cidadão usar em legítima defesa ou para esporte, etc. De qualquer forma, se não fosse assim, se essas empresas previssem o resultado concretamente, elas seriam organizações criminosas e não empresas constituídas. Correto? Então, vejam bem, quando nós estamos falando de causalidade adequada, primeiro tem que passar por esse critério.
Nós temos ali um bem jurídico protegido, por exemplo, a vida do transeunte. Era previsível que com aquela ação de dirigir embriagado, de dirigir em alta velocidade, ou de atirar sem olhar, jogar a garrafa, era previsível para quem que aquilo poderia gerar uma lesão a um bem jurídico, uma morte, uma lesão, uma destruição, patrimônio. Era previsível nesse caso para mim, correto? Então, o primeiro requisito da causalidade adequada é que haja uma previsibilidade, porque se não houvesse nenhuma condição de previsibilidade, nós também não poderíamos imputar a alguém um crime por único e exclusivamente azar. Ora, agora, se o Estado permite que eu ande a 80 km por hora, eu estou andando a 80 km por hora, tudo certinho, não estou vendo ninguém, estou fazendo tudo certinho, estou dirigindo a 80, é no limite, está tudo certinho, a estrada está boa, o carro está bom, eu estou bem, não bebi, não... Estou calmo. E aí, do nada, por exemplo, um sujeito desvia a sua bicicleta sem olhar, e bem na frente, onde eu estava passando, ele corta a minha frente de uma forma que eu tento frear, faço de tudo, mas não consigo. E provoco a morte dele. Então tem uma causalidade do ponto de vista físico. Por que ele morreu? Morreu atropelado. Quem aqui atropelou fui eu. Né? Mas aqui nós já teríamos, em termos da causalidade adequada, se aquilo era previsível de um ponto de vista mais concreto, de um ponto de vista mais abstrato, todo mundo pode prever, né? Todo mundo pode prever que, teoricamente, se eu mando meu filho para a escola, ele pode ser atingido por um raio, pode ser atropelado, por isso a gente se preocupa, será que chegou direitinho? Não chegou? Mas outra coisa é concretamente, né? Se a gente tivesse essa previsão concreta, a gente teria que mudar o comportamento. Então, para evitar justamente que uma previsão assim se realize, é que tem as normas de cautela, você vai andar no máximo a 80, onde diz que é 80, você vai dirigir com cuidado, vai dirigir com cautela, porque daí a norma lhe protege, certo? Então eu fui pego de surpresa. Nesse caso, infelizmente, né, o causador do evento, quem fez algo fora das normas, foi a própria vítima. Temos aí uma culpa exclusiva da vítima, né? Então, na causalidade adequada, nós temos que, primeiro, então, ver se o fato era concretamente previsível e se, a partir daí, o sujeito ou dirige para realizar esse ato previsível diretamente contra o bem jurídico. Aí, em geral, nós temos um crime doloso. Por exemplo, eu vejo que o sujeito está na minha frente, atravessando na minha frente. Vejo que dá para... Eu vejo que se eu não diminuir a velocidade, mesmo que eu tivesse 80, eu vejo que se eu não diminuir a velocidade, eu vou atropelá-lo. É previsível. Eu não diminuo a velocidade porque eu acho que ele está errado, e aí eu atropelo. Então, eu previ o resultado, era perfeitamente previsível, concretamente, e ainda assim eu fiz a minha ação voltada para a destruição do bem jurídico, vida daquela pessoa. Pode ter, claro, um crime doloso, né? Poderia ser com dolo eventual. Eu vou dizer, eu não vou diminuir. Ele é que deu um jeito de sair, não foi ele que se meteu? Então, eu estou aí assumindo o risco. Por quê? Porque eu sei que posso provocar, é provável, e mesmo assim, eu podendo diminuir, eu não diminuo. Ou, né, poderia
ser, claro, uma causalidade culposa, também aí adequada, porque era previsível, pelo menos é mandado para mim, que eu não devo ficar mexendo no celular, que a lei não permite, e porque isso aumenta o risco, aumenta a desatenção. Mesmo assim, eu fiquei no celular, e se eu não tivesse no celular, não teria causado atropelamento, mas eu jamais queria, só queria avisar para o serviço que eu ia chegar atrasado, etc. Minhas calças eram boas, estava atendendo a mãe, que está no hospital, pá. De qualquer forma, me faltou a cautela. Então, o que, que seria a, a causalidade adequada? A causalidade adequada a gente procuraria entre as causas mais próximas e entre as pessoas que têm uma relação direta com o fato, né? Para ver se era previsível a conduta, ou até mesmo se era aí, não foi ser previsível, não significa que tenha que ter sido previsto concretamente, como na culpa inconsciente. Veja, na culpa inconsciente, eu não prestei atenção naquele velho exemplo, que as sinaleiras do meu carro estavam queimadas. Aí um motoqueiro bate atrás do meu carro, porque não vê o meu carro durante a noite, e eu não previ esse risco, eu nem sabia, quando eu tinha obrigação de prever. Porque quem bota o carro na rua é que tem a obrigação de saber se está as lanternas acesas ou não. Certo? Então, isso não me isenta, porque é previsível que as lanternas do carro também podem se apagar, e cabe a mim ter essa vigilância, não aos outros. Correto? Então, eu tenho que ver nas causas próximas. Então, por que que aí os meus pais não seriam responsáveis, não seriam causa, na teoria da causalidade adequada, diferente da outra teoria, a da equivalência dos antecedentes, porque nessa os meus pais não seriam, não teriam causado o resultado? Ora, eles não teriam causado o resultado, porque quando eles me tiveram, eles acreditaram que iam produzir um sujeito inteligente, bonzinho, querido, trabalhador. Aí eu vou lá e decepciono eles e atropelo alguém porque estou andando a 150. Ora, concretamente, quando a pessoa vai ter um filho, bom, todo mundo quer, tanto gênio quanto criminoso, é filho de alguém, né? Mas a gente não pode dizer, tu vai ser gênio, ou dizer, tu quer, tu só serve para o crime, né? Então, essa previsibilidade é abstrata, as pessoas podem ser várias coisas, né? Procurar vários caminhos, mas não é concretamente o plano dos pais, né? Como se eles dissessem, bom, nós vamos aí fazer amor, gerar o Sandro, um dia o Sandro vai ter um carro que corre bastante, aí ele vai andar 150 no dia que tal, 80 e vai matar o João, né? Não há essa previsibilidade concreta. Então, aí nós não teríamos uma causa adequada, certo? Nós não temos uma causa adequada para o direito, correto? Então, essas são as duas primeiras teorias, né? Teoria da equivalência dos resultados. Tudo é causa, teoria da causalidade adequada. É causa aquilo que eu previ, ou deveria prever, e que aquela previsão me obrigaria a mudar o comportamento para não pôr em risco ou não causar dano a um determinado bem jurídico, para não realizar um fato típico. Ok? Então, aquelas situações em que a causa na teoria da adequação, em que a causa é previsível, ainda que não prevista pelo autor. Correto? Então, só haveria aí uma relação para dizer que o sujeito causou
se a ação dele estivesse próxima daquele efeito e ele tivesse uma previsibilidade, não precisa ser a previsibilidade dele, poderia ser a previsibilidade pensada da pessoa cautelosa, etc., né? Que sempre tem assim, um certo grau de valoração, que a pessoa cautelosa que analisa o caso pode ter uma vida muito diferente do que é cautela em determinado lugar. Vamos ver tipicamente nos crimes culposos. Vejam com quantos anos a gente pode deixar uma criança sozinha em casa. Bom, vai variar, né? Alguns vão dizer, ficava em casa desde 12 anos sozinho, ficava antes, tal, etc. Outros vão dizer, não, e tem mães que vão dizer que com 20 o menino ainda não pode ficar em casa, né? Mas tudo bem. Mas, veja, suponhamos um pai que deixou, os pais deixaram o filho aí de 12 anos brincando na rua durante um longo tempo, aí acontece alguma coisa com a criança e o juiz que vai julgar menino de apartamento, achou que não que os pais foram muito imprudentes deixando ele ali, ele acabou sofrendo algum tipo de crime, acabou se afogando no rio, coisa etc., e acaba achando que aquilo é crime. E, de repente, se o juiz fosse, por exemplo, da minha geração, lá dos meus pais, os pais saíam para trabalhar, ou estavam em casa, quando a gente se acordava, a gente tomava café, e os pais, mais ou menos, sem dizer, de forma simpática, mas diziam, vaza, não fica aqui me atrapalhando, a gente se metia lá nas capoeiras, no sítio, coisa, etc., e só aparecia ali no final da tarde, e ainda se aparecesse machucado, ainda levava uns tapaços para aprender a não ser tanso. Né? Então, era, às vezes, esse critério do que é a pessoa cautelosa, ele é um critério social. Vejam o seguinte, se eu vou... até porque o excesso de cautela, as pessoas acham que a gente também está sendo ridículo. Veja, se eu vou, por exemplo, andar de stand-up, alguma coisa assim, com um filhinho pequeno, tá? Eu boto ele lá na frente, sentado com o pequeno Buda, e eu... E só que eu não boto colete salva-vida nele. Aí lá o stand-up vira e acontece uma tragédia. A aula de direito penal é muita morte, muita tragédia. Já falei para vocês que parece a gente assistindo o Dexter, né? Então, e assim vira e ele vem a óbito. Ok. Todos vocês, mais ou menos, vão concordar que levar um filho pequeno, suponhamos que ele tinha 2, 3 anos, levar um filho pequeno assim, num lugar mais fundo, o mínimo que eu poderia fazer é ele estar de colete salva-vidas, correto? Sim, né? Mais ou menos, creio que nós teríamos um consenso e que, se eu não tivesse me omitido, a causa também pode ser omissiva, veja só. Se eu não tivesse me omitido, em relação ao colete salva-vidas, muito provavelmente ele estaria morto, porque ele morreu afogado, porque não conseguiram chegar a tempo para salvá-lo. Correto? Não estava atrapalhado. Tá? Então, vejam. Agora, suponhamos uma outra situação. Muitas vezes as crianças que se afogam na praia, outras pessoas, não se afogariam se elas estivessem de colete salva-vidas. Mas nós, quando vamos levar as nossas crianças na praia, no mar, assim, na praia. Vamos levar na praia. A gente bota o colete salva-vida neles, deixa a cara de hipoglose, assim, tal, bota um chapelão. A gente faz isso? Não, a gente não faz, os outros também não fazem. Não é um costume social fazer isso? E se eu levasse meus filhos só assim, na praia, de salva-vida, e hipoglose, coisa, etc., eu estaria mais bem cuidadinho. Mas todo mundo diria assim, meu Deus, esses guris vão ficar uns tansos, né? E eles próprios diriam, pai, não vou mais para a praia contigo, olha a vergonha, todo mundo pensa que eu sou retardado. Agora, então, se afora isso, por um acidente, meu filho ali, uma onda levou ele de repente, eu tentei salvá-lo, fiz de tudo, as pessoas fizeram, mas não deu mais tempo, apesar de eu estar cuidando dele, foi um negócio meio assim, todo mundo só me daria condolências,
né? Chorariam comigo, algumas das pessoas mais sensíveis. Agora, se fosse uma norma social, se fosse um costume que só se levava as crianças para a praia se fosse com salva-vida, ao invés de estar todo mundo chorando, todo mundo queria me dar uma surra. Por quê? Porque daí a pessoa comum, o que se esperava de uma pessoa boa, de uma pessoa comum, de uma pessoa média, que ela cuidasse do filho e botasse um salva-vida. Entendendo? Então, muitas vezes, o critério de quem decide é um critério diferente até do utilizado pela comunidade. Ok? Certo? Então, nós temos aí. Então, em resumo, a teoria da adequação diria: nós sempre temos que fazer essa questão. Na teoria lá da equivalência dos antecedentes, lá do código, do caput do artigo 13, qual é a pergunta que nós temos que fazer? Simplesmente essa. Se o Sandro não tivesse levado seu filho na praia, a criança teria morrido afogada? Não. Então aí nós já temos causalidade, que não quer dizer que tenha responsabilidade jurídica, que vai ter imputação, né? Aí vai ter que ver se eu fiz algo ilícito ou não ilícito. Na teoria da causalidade adequada, essa segunda que nós estamos vendo, ela diz que, então, as perguntas que eu tenho que fazer é, primeiro, na ação que eu fiz, era previsível do ponto de vista do que faz as pessoas normais, as pessoas prudentes, era previsível que podia dar errado? E mesmo assim, mesmo sendo previsível, eu não mudei meu comportamento? Então, eu tenho uma causalidade adequada. Veja, quando eu levei meu filho pequeno, de 2, 3 anos, para andar de stand-up, sentadinho, e não botei salva-vida nele, era previsível. Muitas pessoas olhavam assim, ai, que louco, levando a criança lá para fora, uma criança sem salva-vida, se acontece alguma coisa. Era previsível para um terceiro observador que estivesse observando. Mesmo assim, eu manevei, continuei me divertindo. Aí acontece aí a desgraça. O stand-up vira, eu me atrapalho, a criança desaparece, morre afogada de uma forma que não morreria se tivesse com o colete salva-vida. Como tudo indica, é o caso, né? O caso do pai desastrado, mas jamais um pai se conformaria com esse resultado. Então, eu poderia ter aí, sim, uma relação de imputação de homicídio culposo. Veja, porque eu tenho uma causalidade adequada, tenho uma conduta ilícita, um ilícito culposo do ponto de vista do que as pessoas habitualmente fariam, e isso gerou essa situação, tá? Então, vejam, e nós teríamos uma outra teoria, que às vezes também se usa para complementar, para filtrar se o sujeito causou mesmo. Se eu somar por enquanto as teorias, eu tenho que primeiro concluir. Né? Primeiro, foi aquela minha ação ou omissão que provocou o resultado. Agora, suponhamos aí que sei lá, o menino estava sem salva-vida, mas alguém de lá faz um disparo, está tendo uma troca de tiros entre polícia e criminosos, o criminoso atira, a polícia atira, e uma bala perdida, na verdade, uma bala achada, é achada na cabeça da criança e ela morre. Já morreu automaticamente, a morte foi imediata. Bom, aí é claro, dá para dizer, bom, o Sandro fez uma coisa errada ao não botar o salva-vida e sair por aí de stand-up com a criança. Mas eu diria para vocês, se eu não tivesse botado salva-vida, teria mudado alguma coisa?
Não, nesse caso não há causa, nem lá pela teoria da equivalência, né? Não há causa porque lá mesmo diz, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Não interessaria, nesse caso do tiro, se ele estava de colete salva-vida ou não. Né? Também para a teoria da adequação, também, embora fosse previsível, aí no caso de um crime culposo, que aquilo pudesse eventualmente acontecer, né, que eu deveria ter mais cautela, a criança morreu de uma causa que não tem nada a ver com aquilo que eu fiz, certo? E nós temos uma terceira, então nós já teremos aí dois filtros para que alguém provoque o resultado, para ver se crime foi, se foi crime. Primeira coisa, a ação que ele fez, ou a omissão que ele fez, tem que ser explicativa daquilo que aconteceu. Daquilo que aconteceu. O meu filho está reclamando que está doente, que está com todos os sintomas do coronavírus, etc, etc. E eu não levo a sério, então não vou nem chegar perto de ti para não pegar. Estou deixando o guri isolado lá no quarto. E quando isso chega a ser descoberto, quando vem ajudá-lo, não tem mais salvação, porque agora já está muito avançado. Nesse caso, a minha omissão seria explicativa do resultado morte, não é verdade? Foi considera-se até pela primeira causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Veja, não daquela forma. É claro que eu agravei a situação, eu não provoquei a morte dele, só que eu tinha o dever de evitar e não evitei. Como a gente vai ver mais tarde, tem um axioma que diz: quem tem o poder de evitar, ou melhor, quem tem o dever de evitar, no caso, pai em relação ao filho, mãe em relação ao filho, quem tem o dever de evitar pode e não evita, pratica. Claro, porque se eu não pudesse, se eu também tivesse jogado no chão, como é que eu ia ajudar? Ok? E a terceiro filtro de causalidade que muitas vezes se usa é o critério da chamada imputação objetiva. Imputação objetiva, que ela é baseada basicamente no seguinte, né? Para que eu tenha um crime, para que eu tenha uma relação que permita a imputação no crime, não basta a simples causalidade. Essa causalidade tem que ser resultado de um aumento do risco permitido. Bom, em algum ponto, claro, ela vai se assemelhar com as outras, ela só vai, a alguns pontos, ela vai especificar melhor. Veja, quando se diz que eu posso andar 80 quilômetros aqui na SC 401, certo? Não é que não é arriscado andar 80 quilômetros, pode alguém se atravessar de repente, pode, sei lá, o carro do lado me cortar, e 80 é uma velocidade também que pode causar dano, morte, etc. Né? Mas o Estado está me dizendo que, embora seja arriscado, aquele risco é permitido. Por quê? Porque se o Estado quisesse risco zero, também era vida zero. Que é parar totalmente com os acidentes de trânsito, proíbe os carros de andar ou diz que eles têm que andar só a 20. Né? Aí se faz uma ponderação entre um determinado grau de risco, né? Que se considera um padrão mais ou menos seguro, mas isso não significa que algumas pessoas, nesse padrão seguro, também não haverá risco, né? Não haverá risco aí para crianças, para pessoas, às vezes, mais afoitas, uma pessoa que bebeu e vai atravessar a rua, uma pessoa desatenta, etc. Há risco tanto para quem dirige como para quem é transeunte. Só que é um risco permitido, tá? Então, eu passaria, assim, além da causalidade, eu atropelei a pessoa. Então, fui eu que matei, se ela morreu. Só que se eu estava dentro do risco permitido, aquele negócio estava fazendo tudo certinho. Eu tenho uma causalidade, mas eu não vou ter uma imputação. Eu não vou ter uma responsabilização,
Porque é para isso que servem as normas, também para me proteger. Quando se diz que eu posso andar 80, se diz que até 80 eu estou fazendo tudo direitinho. Claro, você está 80, não estou embriagado, o carro está em condições, todas aquelas cautelas devidas. Correto? Então, quando que eu posso ser responsabilizado de alguma coisa agora? É por a partir dessa teoria. Primeiro, eu tenho, claro, que ter provocado resultado, sem todas. Segundo, eu tenho que ter provocado esse resultado me desviando da norma. Porque se eu estava dentro da norma, e mesmo assim eu atropelei alguém, fazendo tudo certinho, não fui eu que falhei, foi a norma que falhou. Correto? É o mesmo caso lá da cirurgia. Se tem o procedimento do médico será esse e tal, etc. E se mesmo assim o paciente vem a morrer, talvez tenham que rever o procedimento, porque o médico, quando se pergunta, mas o que você fez? Outros médicos vão ver. Não, ele fez tudo certo. Então, não era aquilo, né? Não era aquilo. Aí é o que a proteção, você estava dentro do risco permitido pela norma. Veja, dirigir tem um risco. Quando eu bebo e dirijo, eu aumento o risco, eu incremento o risco, não é isso? Isso. Eu incremento o risco. Se por causa daquele aumento de risco eu produzir um atropelamento, eu estava fazendo uma conduta ilícita, a partir do momento que fui o risco além do necessário, além do permitido. Então, algo ilícito em mim provocou um outro ilícito. O ilícito de eu estar dirigindo em excesso de velocidade, sob efeito de álcool, provocou o ilícito do atropelamento. Certo? Então, a primeira coisa é se manter dentro do grau de risco permitido. Dentro do grau de risco permitido é onde nós estamos seguros. Não é que estaremos absolutamente seguros. Não é? Nada pode garantir que nós estaremos absolutamente seguros. Mas que são as normas que também nos protegem se acaso alguma coisa der errada. Vejam aí, na Faculdade Cesus, que eu vou dizer isso. Suponhamos que caia um raio e pegue alguém, um aluno, um professor, pega o professor Santos. Certo. O raio é um fenômeno natural. Aí tudo bem. Quem causou a morte foi o raio. Mas criar sistemas para evitar que raio matem pessoas não é um problema natural. É um dever das construções, né? Aí, o professor Sandro morreu, comoção dos alunos. Ó, professor. Geralmente o professor esperava, né? Mas vejam só. Mas vejam só. O que se iria verificar? O que os bombeiros, o que aí uma investigação feita ia verificar? É se o seu Sezuski tinha um sistema de para-raio, não o melhor que pudesse existir, mas tivesse o sistema de para-raios, né, adequado pelas normas de construção para aquele edifício. Porque é claro que um sistema de para-raio, num lugar grande, não vai evitar todo tipo de raio, mas ele vai diminuir muito a possibilidade. Se o seu Sesus que fez tudo certo, o seu Sesus que mostra lá os papéis, ó, tá aqui, ó, o engenheiro eletricista que fez, tá aqui o projeto, os peritos veem que o projeto está todo certinho, de acordo aí com a BNT, com as normas técnicas aí da engenharia, sei lá, mas está tudo certinho. O seu Sesus não aumentou o risco. Logo, o raio que me atingiu foi um fato infeliz.
Por quê? Porque eles não incrementaram o risco. Ah, mas eles poderiam ter ido além. Poderiam, né? A gente poderia aumentar a segurança, aumentar. Ah, eu posso andar 80, posso andar 60. Aí também as pessoas ficam reclamando que eu estou atrapalhando o trânsito. Mas o que nós somos obrigados a fazer é não ultrapassar o risco permitido. Correto? Então, se o seu Suzuki não tivesse ultrapassado o risco permitido, tivesse feito tudo certinho, embora se ele tivesse gastado mais dinheiro, botado um outro sistema, mas que ele não era obrigado, aí não haveria aí a imputação do resultado, porque seria errado atribuir como crime a alguém não ter feito algo que nenhuma norma obriga. Correto? E, finalmente, a gente às vezes fala aí de uma questão chamada do âmbito de proteção da norma. Então, na teoria da imputação objetiva, se trabalha muito com isso, aumento do grau de risco, âmbito de proteção da norma, para que aquela norma de cuidado servia, né? Ela tem que ser relevante, né? A norma de cuidado, em princípio, ela teria que ser relevante para nos proteger. Aí tem uns casos mais polêmicos, que são aceitos, às vezes sim, às vezes não, com muita reserva. Mas suponhamos que eu viole uma norma de cuidado e aconteça um resultado, mas não é um resultado que aquela norma de cuidado estaria ali para proteger. Vamos pensar o seguinte. Suponhamos que eu esteja a 100 km por hora, ok? Quando eu só poderia estar a 80. Correto? Eu só poderia estar a 80. Mas toda a perícia prova que não faria diferença nenhuma naquele dia, da forma como a pessoa se atravessou na minha frente, se eu estava a 100 quilômetros ou a 80. Se eu tivesse a 80, que é o âmbito de proteção da norma, até 80 a norma me protegia, e não faz nenhuma diferença, porque a norma não funcionaria, mesmo a 80 eu teria matado, às vezes se fica discutindo se então isso deveria ser atribuído a mim como crime. Porque se eu tivesse cumprido a norma, teria dado no mesmo. Então, o que matou não foi eu estar fora da norma, porque isso não fez diferença. Isso é o tal do âmbito de proteção da norma. Quando eu dei aquele caso lá do cinto de segurança no avião, né? E você está sem cinto de segurança porque não há cinto de segurança no avião. Então, eles aumentaram o risco de quê? Numa turbulência, em algumas coisas que o cinto poderia ajudar e agora ele não pode ajudar. Mas se o avião explode e todo mundo morre imediatamente, o sujeito, a empresa aérea, tinha aumentado o risco, né? Só que, nesse caso, se ela aumentou o risco ou não aumentou, não era irrelevante para esse caso. Porque aquela norma não serve para proteger as pessoas de explosão. Ela serve para outros propósitos. Então, isso é o que nós chamamos de âmbito de proteção, da norma, né? A norma tem, às vezes as pessoas fazem uma coisa errada, mas aquilo fica um indiferente para o resultado. Fica um indiferente para o resultado. Nós vamos aprofundar essa questão em outras aulas, tá? Essa aula é só aí uma introdução ao tema
e uma provocação. Então, eu concluo dizendo ali do artigo 13 o seguinte, do artigo 13, caput, não o parágrafo primeiro, que nós vamos tratar depois. Para que alguém responda por um crime, ele tem que ter causado, certo? Ele tem que ser a causa eficiente. Ele, por causa da ação dele, ou da omissão dele, aquilo aconteceu, né? Da ação, por exemplo, se eu dou um tiro, da omissão, se eu vejo ali o meu filho trepado na janela, numa situação perigosa, e eu digo, ah, que bonitinho, ó, só não vai cair. E acontece algo. A minha ação ou omissão tem que ter provocado o resultado que o direito não queria, que ele vai chamar, pode depois me chamar de crime. Mas não basta eu ter produzido o resultado. Aí vem aquelas questões. Eu teria que ter produzido esse resultado também com dolo ou culpa. Basicamente, ali na teoria da causalidade adequada, somando a essa, eu teria que prever, poder prever que aquilo ia acontecer, ainda que eu não tenha previsto. Como para vocês, ah, vou jogar essa telha lá embaixo, sem me tocar que lá pode ter alguém. Ah, mas eu nem pensei. Mas devia ter pensado, é tua obrigação. Correto? Então, para eu ser imputado, para eu ser responsabilizado, eu tenho que ter essa previsibilidade. E por essa última teoria, junto disso, eu tenho que ter feito algo ilícito. Eu tenho que ter incrementado o risco. Certo? Pedir para o meu funcionário trabalhar numa obra lá no alto já é algo arriscado, mas é uma coisa permitida. Agora, se eu não dou os EPIs necessários para ele, os equipamentos de proteção individual, eu estou aumentando o risco. E se ele morrer, por exemplo, porque cai sei lá, um barrote na cabeça, que ele não sofreria nada se estivesse com capacete, eu incrementei o risco. E esse meu incrementar o risco explica o resultado. Eu teria que ter previsto isso. Não é isso? Então, esse é o início. Não esqueçam, ninguém pode responder por um fato se não causou esse fato. Certo? Por a sua ação ou omissão. Ora, ninguém pode ser responsabilizado por esse fato, criminalmente, se ele não fez algo errado. Se ele não se afastou da norma de cuidado. Se ele não tinha condições nenhuma de evitar. O direito não vai punir simplesmente o azar. O direito vai punir aquelas condutas que era esperado que você se alinhasse. É claro que se o meu freio do carro não está muito bom, eu estou indo para a oficina com ele, não chamei o guincho, porque, eu vou para a oficina, tá? Agora eu já vou lá consertar. E aí eu atropelo alguém por causa de que meu freio está ruim. É claro que tem um conteúdo de azar, né? Logo naquele dia alguém vai se atravessar. Mas não foi só o azar que provocou aquilo. Foi o azar e o meu excesso de confiança de que daria para ir até a oficina dirigindo o carro. Aí o direito vai dizer, não, era tão previsível que você foi arrumar o carro. Se poderia acontecer alguma coisa, por que não poderia ter acontecido agora? Certo? Então, vamos ficar dentro do âmbito de proteção da norma, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos outros e desejo aí tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, gente.